Boa noite, meu nome é Gislaine, sou diretora da Escola Benito Moraes. Sejam todos bem-vindos, pais, funcionários, professores e a nossa querida Gisele Miranda, né? A gente teve um trabalho aí nos últimos anos e eu a convidei para que ela trabalhasse com os pais aí. É um tema que todos nós precisamos de muito apoio, né? Sobre família, eu espero que seja a primeira de muitas que a gente vai construir aí ao longo do ano. Seja bem-vinda, Gisele, fique à vontade. Gratidão, Gislaine, gratidão imensa. O tema que me foi sugerido é um tema, ele é no mínimo provocativo nos tempos atuais, e ele é desafiador. Eu costumo dizer que não há nada mais gostoso do que conviver em família, mas também não há nada mais difícil do que convivermos em família. Eu vou trazer alguns pontos para vocês, e se nós continuarmos nessa quantidade de poucas pessoas, se vocês desejarem, durante a palestra, vocês podem me fazendo perguntas, e dentro da minha área de conhecimento e de experiência, eu vou tentar ajudá-los. Mas se o número de pessoas for aumentando, aí fica um pouquinho mais difícil, aí a gente vai deixar a última meia hora para as perguntas, tá? Então vamos ver como é que isso vai se processar ao longo do tempo, tá bom? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Tem um provérbio chinês que ele diz assim, e se eu estou falando que é um provérbio chinês, eu estou falando de algo de 3.000, 4.000, 5.000 anos. Se queres um ano de prosperidade, semeia cereais. Se queres 10 anos de prosperidade, planta árvores. Se queres 100 anos de prosperidade, educa os homens. E a função da família é de educar os seus, mas não uma educação formal, como a escola oferece a nós e aos nossos filhos. A educação aqui é uma educação moral, espiritual, portanto, e espiritual aqui a gente pode compreender não no sentido de uma religião apenas, mas espiritual na ligação com o sagrado que a família acredita, na ligação com aquilo que transcende o humano. A família é responsável por colocar valores espirituais junto aos seus, cada um respeitando a sua fé, a sua manifestação cultural. Mas a família também é responsável pela educação afetiva. O que isso quer dizer? Educação afetiva tem a ver com as nossas emoções, como é que o nosso corpo reage diante de uma situação, mas como é que a nossa alma reage diante de uma situação. E aí, só nesse aspecto, a gente pode dizer que a gente já tem muito a que pensar. Onde é que entra a raiva? Pode ou não pode ter raiva? Como é que a gente administra a raiva? Como é que a gente faz para a raiva ser uma força propulsora de progresso e não se transformar em ira e destruir relações? Mas como é que fica o respeito? Como é que fica a honestidade na família? Como é que ficam os vínculos, as relações estáveis ou não estáveis? A família também é responsável pela educação afetiva dos seus. E a família também é responsável por parte da educação formal. Por que eu estou dizendo isso? Que tipo de hábitos a sua família tem? Da leitura ou só do TikTok todos os dias? Do Instagram sem limites de horas e sem limite de conteúdo? Ou com o Instagram presente, mas conversando a respeito do que se vê? Será que nessa família existe a educação daquilo que se pensa sobre a vida? Então, se a gente começa a compreender a família como um grande tesouro, a gente passa a pensar, assim como alguns filósofos, que a família é a célula máter da sociedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que para eu conhecer uma família melhor, para eu conhecer uma sociedade, eu posso estudar como as famílias se estruturam. O que as famílias vivenciam a partir da cultura, a partir dos hábitos, a partir daquilo que se crê, a partir daquilo que se alimenta, eu posso dizer como é que vai ser uma sociedade. E eu posso dizer, e para quem não me conhece, eu tenho quase 25 anos de prática clínica. Eu sou psicoterapeuta integrativa
e eu sou também consteladora. Então, diferente do que colocaram na propaganda, psicóloga, eu sou psicoterapeuta. O que isso quer dizer? Eu fiz sim a formação em psicologia, mas a vida me levou por outros caminhos, eu tive que buscar outras verdades para que a minha alma se sentisse completa e pudesse servir melhor as pessoas. Nessa trajetória de estudar teorias, de atender pessoas durante muitos anos, eu posso dizer que eu já colhi muitas informações, muitos exemplos, muitas dores e muitos amores. E em tudo, em todas as histórias, a família sempre estará presente. Sempre. Vou trazer para vocês agora, de duas formas, como é que a gente pode ver família. Se a gente vai pesquisar no dicionário, por exemplo, a família, a palavra família deriva do verbete em latino familius. E olha que interessante, quer dizer domésticos, servidores, escravos, séquitos, comitiva, cortejo, casa. O que eu quero dizer? Na própria concepção da palavra família, temos aí convites a servir ao outro. E aí vem a pergunta, será que eu estou disposta? Será que eu estou disposto a servir ao outro? Numa sociedade como a nossa, que nos ensina que o eu precisa ser mais importante do que o nós, dá para servir ao outro? E se eu estou servindo ao outro, como é que eu estou fazendo isso? Reclamando o tempo inteiro? Jogando na cara que eu faço mais do que o outro não me ajuda? Alimentando numa relação, num vínculo, uma postura na qual eu sou extremamente extremamente submissa ou submisso, extremamente disponível, enquanto o outro apenas abusa de mim? Ou será que eu sou aquela pessoa que dita as regras dentro de casa, vou para um autoritarismo, imponho o medo e não negocio nada? Como é que eu estou vivendo em família? Se eu começo a considerar que a palavra família traz um quê de escravo, de séquito, de servidor, se eu levo isso para uma abstração, o que eu estou compreendendo? O lugar primeiro a que a gente precisa servir a sociedade é em família. Mas é um servir sem abrir mão de si. A minha individualidade, ela precisa existir. E aí vai um grande conselho para as mulheres, né? Nós, mulheres, não podemos nos abandonar em família. O que eu estou dizendo? Muitas vezes nós somos a esposa, a dona de casa, a mãe, a que trabalha fora, mas nós deixamos de ser nós mesmas. E aí vale a grande pergunta, né? Cada um precisa se fazer, eu preciso me fazer a pergunta, quem que é a Gisele? Como é que eu consigo ser esposa até um limite que eu não me abandono? Como é que eu consigo ser mãe da Abigail e do Yuri, uma jovem e um adolescente, sem que eu me abandone? Como é que eu dou conta de cuidar da minha casa sem que eu me abandone? E aí vai um puxão de orelha. Quando eu pergunto às mulheres assim, você tem se cuidado? Eu escuto essas respostas. Sim, eu vou ao salão fazer as unhas toda semana. Isso não é autocuidado. Isso é responsabilidade que a gente tem com zelo com o corpo. Quando a gente passa a entender que autocuidado, que existir é só fazer unha, nossa, a casa já pegou fogo há muito tempo e o bombeiro não chegou para apagar o incêndio. Então, eu preciso compreender que, sim, eu tenho uma tarefa de servir a essa família. E aí a pergunta é, de qual lugar? Vocês vão me ver ao longo do trabalho com vocês em muitos momentos em falar de que lugar, que papel. Porque muitas das vezes eu estou no lugar de mãe dos meus filhos e mãe do meu marido. Opa, tem algo errado. Ou eu estou no lugar de irmã da minha filha. Opa, tem algo errado. Ou eu estou no lugar de irmã do meu marido, ou de filha do meu marido. Ou esse homem, ele está num lugar de pai da esposa. Ele está no lugar de filho da esposa, está fora do lugar. Se tem algo que a gente precisa priorizar em família, é uma análise criteriosa do lugar que nós ocupamos. E isso é muito difícil, gente. Numa sociedade como a nossa,
em que nós, mulheres, há poucas dezenas de anos, ocupamos um lugar na sociedade, esse lugar ainda não nos é respeitado. E nós, vocês vão me ouvir falando muitas vezes isso, honramos as mulheres e os homens honram os homens de suas famílias de origem, pai, mãe, tios, tias, avós, bisavós, a gente honra repetindo padrões. Vou trazer isso a um exemplo prático para vocês. Eu sou uma mulher moderna que trabalha fora. Perdão, a gripe me pegou semana passada, ela ainda deixou resquícios. Eu sou uma mulher que trabalha fora, mas eu sou uma mulher que, quando chega em casa, se comporta como a minha avó, tendo que dar conta de toda a casa sozinha. Nossa! Eu sou uma mulher muito moderna, que trabalha fora, e que, porque eu sofri muito e eu tive muitas restrições, eu não quero que os meus filhos sofram. Portanto, eu não ensino tarefas domésticas aos meus filhos. Vocês estão entendendo? Eu sou uma mulher cuja mulheres da família ensinaram que a vida sexual não é para ser prazerosa para uma mulher. Sexo é só para gerar filhos. Portanto, a partir de um determinado momento no meu casamento, o que eu faço? Eu tenho uma libido que vai caindo. Eu tenho uma falta de desejo pelo meu marido. Eu começo a arrumar desculpas. Estou com dor de cabeça, estou trabalhando demais. E aí eu trabalho realmente demais para eu não ter esse lugar dessa mulher que permite sentir prazer no corpo, porque é bom, e depois dar prazer ao homem. Conseguem perceber como é algo muito complexo a gente falar de família? E por isso, nessa conversa rapidinha que estamos tendo, a gente precisa, no primeiro momento, considerar que a gente precisa pensar numa reflexão diária. E eu costumo dizer que existe sempre um termômetro. O termômetro é o coração da gente. Coração, que eu digo, órgão físico no corpo. O corpo da gente é um termômetro. Numa relação com meu filho, como é que meu corpo se sente? Numa relação com minha filha, como é que meu corpo se sente? Na relação com meu marido, como é que meu corpo se sente? Na relação com a minha casa, como é que meu corpo se sente? Porque se eu não começo a refletir do meu lugar em família, como é que eu vou propor uma necessidade de mudança? Reconhecer que há uma necessidade de mudança. Quando eu volto num texto, eu posso ler assim para vocês. A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. A minha família é influenciada por quais instituições? A minha família é influenciada por quais pessoas? Nós escolhemos as pessoas que irão influenciar os nossos filhos. Quando eu permito um acesso irrestrito e não sei o que eles estão pesquisando e vendo na internet, qualquer que seja a plataforma, eu estou autorizando que essas pessoas influenciem a minha família. E a pergunta é, as regras da família serão minhas e de meu marido, se eu for casada, ou as regras serão dos outros? E aí vale um questionamento. Existe família perfeita? Não. A não ser que você me diga o que é perfeito, e eu te digo, então, se a sua família é perfeita ou não, na sua forma de pensar. Mas no âmbito geral, não existe família perfeita. Mas existe família performável. O que é isso? A família que está sempre em busca de melhorar-se. A família onde eu sei exatamente como é que as regras aqui funcionam. O que é que eu acredito que seja importante? Vocês estão entendendo? E isso parte dos adultos da casa. Família perfeita não é aquela família que tenha uma mamãe, um papai e os filhinhos. Família é um lugar onde a gente percebe duas grandes características tipicamente humanas: vínculo e amor. Nós somos vinculados uns aos outros na família. E a gente tem uma necessidade de vínculo, que diz um dos autores que eu estudo, que é Bert Hellinger, o pai das constelações familiares. Ele diz que vínculo chega a ser mais importante do que amor para uma criança. Sentir-se pertencente a um grupo é mais importante do que sentir-se amado. E aí, você se sente amado e vinculado aos seus pais?
Ou você está com sérios problemas até hoje com seu pai, com sua mãe, e você, querendo ou não, carrega isso para sua família formada. Família formada é a família que você tem hoje. E em questão de família, se nós somos seres gregários, gente, nós somos mamíferos, o nosso corpo é um corpo mamífero. Nós mamamos nas nossas mães, ou há uma substituição de fórmula, mas nós precisamos mamar. Sabe o que isso quer dizer? Nós temos uma necessidade de contato físico com o outro, de presença, de sentir cheiro, de sentir tom de pele. Tom não, de sentir temperatura de pele. Como é que anda isso na sua casa? Como é que o vínculo tem sido feito? Nós estamos num mundo onde a gente percebe uma criança mamando no peito e a mãe olhando o telefone o tempo inteiro. Cadê o vínculo do olhar? E aí vai um outro questionamento. Eu comento que nas minhas palestras as pessoas se sentem incomodadas pela chamada a uma vida real, a gente sair de uma vida imaginária. E a gente tem que ter estômago para isso. Porque é tão fácil a gente reclamar do outro. É tão fácil a gente perceber que nós estamos sofridos. O mais difícil é sairmos do lugar de quem reclama, de quem se incomoda, de quem sofre. Quem muito reclama não quer melhorar. Quem muito reclama tem prazer. A gente fala de um gozo freudiano, um gozo na reclamação. Quem quer melhorar, reclama, ok, silencia, observa e faz de tudo para mudar. Na sua família, que não é perfeita, mas é a família performável, como é que está? É formada por quem? Por você e pelo seu marido? Por você e pela sua namorada? Por dois homens homoafetivos, né? Ou duas mulheres homoafetivas? Por uma avó que cuida dos netos? Por um pai ex-solteiro que cuida dos netos? Uma mulher, uma mãe ex-solteira que cuida dos seus filhos? Um pai que cuida dos filhos, perdão. Como é que está a sua família? E se você começa a olhar para sua família como sua, você começa a compreender qual é o papel que você tem aí. Porque na maioria das vezes, o que eu percebo em clínica é, nós olhamos para aquilo que está faltante. Maior exemplo, o pai dos meus filhos não me ajuda. Aquele cachorro me paga um mínimo de pensão. Aquele ordinário não está nem aí para os filhos. E nós depreciamos como mulheres os homens que nós escolhemos para sermos os pais dos nossos filhos. Isso é uma postura imatura e é uma postura extremamente desgastante, porque nós projetamos e multiplicamos o mal nos nossos filhos. Dica, então, se você é uma pessoa que não vive com o pai dos seus filhos, ou vive muito mal, lembre-se de que em algum momento você teve paixão por essa pessoa. Aquela pessoa que você foi no passado, teve um amor erótico, teve um desejo sexual intenso, ou teve uma paixão intensa. Normalmente é paixão que a gente vê. Dificilmente é um amor sincero e maduro. Mas se você teve um amor erótico e teve uma paixão, isso é vida. E fruto dessa vida bem vivida são os filhos que você tem. Então, quando você estava com o olhar encantado por esse homem, o que tinha nele de extraordinário? O que tinha nele de fantástico? Ou se é um homem falando da ex-esposa, o que tinha nela de extraordinário? O que tinha nela de fantástico? Recobre, então, esse tempo da sua vida. Descubra, mesmo que seja com lupa, ou mesmo que seja com microscópio espiritual, descubra o que essa pessoa tem de extraordinário e ensine a seu filho, a sua filha, que também é filho e filha dessa pessoa, esse lado bom desse ser humano. Sabe por quê? Porque assim você preserva a família. Quem aqui de nós é filho de pais separados? Quem aqui não viveu alienação parental? E quem aqui, tendo vivido isso, não carrega dores e sofrimentos até hoje no próprio coração? O que eu estou chamando a atenção para vocês? Nós perpetuamos os traumas que nós vivemos na infância. Nós perpetramos o trauma transgeracional. Está na hora da gente mudar isso. E como é que a gente começa? Reconhecendo que sim, família é um grupo social
E é um grupo que tem exigências funcionais. Como é que isso aqui funciona? Reconhecendo que na família é o primeiro lugar que a gente se vincula a pessoas, elas presentes fisicamente ou não. Na família é o primeiro lugar onde a gente experimenta o amor. Vocês sabem que o amor que nós procuramos como casal, e aí, sem julgamento se o amor é heteroafetivo ou homoafetivo, são só formas de amar. Mas o amor que nós buscamos numa relação adulta, ele tem como base a relação amorosa que nós tivemos com nosso pai, com nossa mãe, independente se eles morreram, independente se eles estiveram presentes. Então, eu preciso me conhecer para estar inteiro na minha família e proporcionar, sim, os band-aids necessários para as dores e quando a alma sangra. Mas eu preciso também proporcionar que as exigências invisíveis se tornem claras para a organização e interação dos membros dessa família. É muito mais do que apenas eu reconhecer que nós somos membros, números dentro de uma casa. Nós somos mais do que números, nós somos mais que individualidades. Nós somos pessoas que formam um quê social, o quê da família, uma estrutura que se abre para o mundo. Nesse sentido, que se abre para o mundo, escolhendo as influências necessárias, escolhendo a quem seguir. Um exemplo, as pessoas me perguntam, Gisele, em família a gente dá ou não dá o direcionamento religioso? O que eu vejo que dá certo é dê o direcionamento religioso até fazerem 18 anos. A partir daí, podem ter a religião que desejarem ou não precisam ter religião. Mas se nós, como pais, não compartilhamos os nossos valores religiosos, como é que isso vai acontecer com o passar do tempo com os nossos filhos? Eles ficam entregues a um mundo que é materialista. Que o iPhone da última geração é o que diz se a pessoa é ou não é importante, né? Vamos acordar. Estamos repletos de jovens que estão se mutilando com estilete. Por que vocês acham que isso está acontecendo? Não tem uma professora que não tem uma história para contar sobre isso. Não tem uma professora no ano que não se preocupe com uma aluna. E esse é uma característica mais feminina do que masculina. Onde é que está essa feminilidade nessas meninas que precisa sangrar o braço superficialmente para dar conta da dor que está na alma? Nós nunca tivemos um índice tão grande de tentativas de suicídios entre os jovens. Os jovens. O que está acontecendo? Que o jovem, nós, quando éramos jovens, víamos o futuro pela frente, por mais difícil que fosse. A gente via um futuro e a gente o desejava. Os nossos jovens não querem o futuro. Eles estão zumbitizados. Nós somos os adultos que estamos ali dentro de casa, tentando entender que nós somos uma família. Peraí, mas o que é família? Eu não sei mais. Então, deixa eu reconstruir o que é família. Deixa eu reconstruir a minha vida depois de uma separação, depois de uma perda, depois de um luto. Deixa eu construir a minha família com base na realidade, não nos sonhos. Esse ponto é o mais importante, gente. Eu vejo pais se matando para que tenha carne todos os dias na panela, mas falta presença para os filhos. Sinceramente, é melhor ter carne moída 2 vezes na semana na panela e o resto ter chuchu e angu, mas ter a presença ali. Porque o que os nossos jovens estão necessitando é de nós, é da nossa presença. É de um eu que aparece e fala, eu estou aqui. Isso é fácil? Não, isso é dificílimo. Dificílimo. Meu filho, o Yuri, tem 15 anos. Foi TDAH, gente. Vocês imaginam a luta que foi, tá? Uma luta para a criatura aprender a estudar. Finalmente aprendeu a estudar. Agora, ele só quer estudar um único assunto. Ele tem hiperfoco. Astronomia. Olhem para mim, eu tenho cara de quem entende alguma coisa de astronomia? Nada. Vocês imaginam o meu esforço interno em ter que ficar 15 minutos conversando com o Yuri, entendendo como é que os astros funcionam, como é que é o movimento de um buraco negro. Ele acaba de explicar, eu não entendi nada, mas eu estava presente ali para ele, acompanhando o seu progresso. Quantas vezes nós pais temos tempo para fazer isso? A nossa preocupação, o pai moderno, a preocupação é, eu preciso colocar comida dentro de casa, iPhone dentro de casa, air fryer dentro de casa,
a máquina de última geração para lavar, o ferro a vapor. E aí, veja o que está acontecendo com as nossas famílias, e isso é entristecedor. Chega no final de semana para dar conta desse batidão de segunda a sexta, para dar conta dessa loucura que nós estamos vivendo. Quais são as saídas que os adultos estão tendo? Muita cerveja, muita carne, muita Netflix. Vocês estão entendendo o que nós estamos fazendo? Então, se você para jogar truco, se é algo da sua família, durante meia hora com seus filhos, e você faz a proposta dos telefones ficarem no modo silencioso, isso é um avanço. Mas vocês querem ver o que é um avanço maior em família? Quando a gente decide que a gente vai comer à mesa e não no sofá. Quando a gente decide que à mesa não se tem telefone. E aí os jovens fazem assim. Durante um mês. Ou então eles fazem assim, não quero comer, não estou com fome. Pirraça. E a gente acolhe e diz, ok, se você não estiver com fome, mas você vai permanecer à mesa até que a gente acabe de comer. E com pouco tempo, sabe o que acontece? As pessoas estão conversando. E aí eu volto naquele assunto. Eu espero não estar sendo muito rápida, que vocês acompanhem meus pensamentos. Se eu estiver muito acelerado, se vocês não estiverem dando conta, vocês escrevam. E aí, Gislaine, você lê e me fala, que às vezes eu não leio comentário, porque aí eu reduzo, tá? O que a gente faz nesse momento? Quando o jovem começa a dizer de si, principalmente nós mulheres, a gente coloca aquele broche que a gente tem de mãe conserta tudo e sabe tudo, e a gente começa a dar conselho. E aí tem uma questão importantíssima. O jovem não busca direcionamento dos adultos. O jovem, ele precisa do adulto como consultor, não como administrador da própria vida. Crianças nós administramos. Como é que a gente administra criança? Tá frio agora? Não está, gente? Tá. Então a criança vai para a escola. E a gente está abrindo mão disso, isso não pode acontecer, tá? Amor, menino ou menina, tá? Está frio, então você pode ir de botinha, você pode ir de tênis, e você pode ir com a calça azul ou com a calça branca para a escola. Aí a criança vira e fala assim, eu quero ir de chinelo. E aí, o que você faz? Ai, mas é liberdade. Liberdade cerceada. Você tem que entender que liberdade para criança é cerceada. E liberdade para adulto é cerceada. Eu estou sendo bruta com vocês, mas eu estou tentando dizer, não existe amor sem limites. Não existe amor sem limite. Amor, presta atenção, tá frio. Então, por que tá frio? Você precisa usar um sapato que aqueça seus pés, uma calça que aqueça seu corpinho. Pode escolher dentro dessas aqui. Percebe que a minha fala é amorosa, mas ela tem um limite amoroso. E se a criança faz pirraça, eu vou dizer a ela, se você chorar e fizer pirraça, ou se você não chorar e não fizer pirraça, você vai para a escola com essas roupas aqui que eu acabei de te mostrar. De quem que é o poder? Da mãe, da avó, do pai e até da empregada. O poder não é da criança. Entendem essa diferença? Nós estamos abrindo mão desse amor que conduz. Nós estamos achando que as nossas crianças e os nossos jovens, que têm tanto conhecimento de informática, podem mais do que nós. Sabe o que é isso? Inversão de hierarquia familiar. Em família tem que ter hierarquia. Tudo na vida funciona por causa de hierarquia. Quem vem antes tem mais poder na vida do que quem vem depois. Nós demos a vida aos nossos filhos e eles não podem nos dar a vida de volta. E se você é uma pessoa cristã, você vai falar, mas não sou eu quem crio o espírito. Sim, não é você, mas o corpo foi criado a partir do seu corpo num encontro amoroso e ou sexual. A vida partiu de você. Seu óvulo, seu espermatozoide, parte do seu corpo. O seu sangue está ali no corpo do outro 24 horas por dia. É seu sangue, é sua genética, é sua herança para o mundo. Faça valer. Vocês estão entendendo a responsabilidade que é? Então, na criança, eu vou fazendo a administração. Ah, agora é adolescente, o que eu faço? Agora eu dou consultoria. Yuri, está frio, amor.
As calças de tectel que você ama não vão aquecer sua perna. Comece a usar as calças de inverno, por favor. É uma sugestão que eu estou te dando. Tá me entendendo? Vocês acham que ele usou as outras calças? Não, ele foi uma semana. A minha casa está fazendo 11 graus de manhã. Então, o garoto sai com a calça de tectel com 11 graus, tá? Quando volta, nossa, senti frio demais hoje. Se eu coloco aquele broche de mãe e conserta tudo, o que eu vou falar? Eu te avisei, eu te avisei, eu te falei. Nessas horas, senti frio. Lembra que eu te falei? Tá na hora de trocar agora pelas calças de inverno. Eu sei que você dá conta. Vocês estão entendendo que a consultoria eu estou de longe um pouquinho? Eu oriento, eu chego, jogo uma pérola e saio. Se eu não acompanho essa diferença psicológica dentro da minha família, eu me perco nesse lugar. E aí vai outra coisa que eu preciso tratar com vocês, que é nós temos uma mutabilidade constante em família. O pai do bebê que está sendo gerado é diferente do pai do bebê que nasceu até 1 ano de idade, é diferente do mesmo homem que é o pai da criança até 3 anos, é diferente do pai da criança até 7, do pai da criança até 10, do pai do pré-adolescente, do pai do adolescente, do pai do jovem adulto, do jovem do adulto. Nós vamos mudando isso ao longo do tempo. Para as mulheres é ainda mais fácil da gente compreender. Para quem aqui é mãe, lembra do tempo que você gerou? Não era uma mãe ali com o bebê lá dentro? Lembra de você, mãe, com o bebê pequenininho, até 1 ano? Não era diferente? E o bebê de 1 ano até 3 anos? E depois com 5 ou 7? E aí começa a fazer esse escalar, né? E depois de 11 anos até 13, como é que foi ser mãe? E depois, como é que é mãe de ser pré-adolescente, gente? Como é que é mãe do jovem? Normalmente, nós mulheres temos um apego à maternidade da barriga e à maternidade do bebê e da criança pequena até 7 anos de idade. Porque ali era uma criança mais moldável, mais fácil de lidar, mais guti-guti, mais fofinha. E aí eu estou para dizer a vocês, estamos numa sociedade em que nós aprendemos muito a lidarmos com as crianças, mas nós não estamos sabendo lidar com os nossos adolescentes. Nem nós como família, e nem a escola. Isso é uma verdade doída, doída. Tanto que a gente vê uma diferença na escola, ali até o 4º ou 5º ano de escola, os alunos vão de um jeito. Quando faz aquela transposição, não é o primeiro ano que eles passam a ter muitos alunos, muitos professores, não. Enquanto tem um professor só, tá de um jeitinho. Aí vem aquele ano de transição, acho que é o 5º ano, não é, Gislaine? Que começa a ter um monte de professores. Ali ainda dá para levar. Gente, o 6º ano o bicho começa a pegar, o 7º ano você está clamando o Senhor todos os dias. E o bicho só vai pegando, a situação só vai piorando. Que fase é essa? Só que se você vai na casa, o pai também não está sabendo lidar com aquele jovem, a mãe também não está sabendo lidar. Então, nós estamos num tempo de sociedade que o jovem está abandonado. Por isso eles estão se cortando. Por isso eles estão fugindo tanto para as redes sociais. Porque a realidade não os nutre, não os alimenta. E quando eu digo família, e eu estou dizendo, tem família perfeita? Não tem. Tem família modelo? Não tem família modelo. Mas quando eu começo a pensar, tem como essa vida ser um pouquinho diferente do que tem sido? Tem. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. Mas eu preciso estar atenta e ativa para que isso aconteça. E o que nós fazemos? Nós mulheres ficamos saudosistas. Nossa, quando era criança era tão bonitinho. Nossa, era tão mais fácil. Mas o pai também não ajuda. E aí a gente começa a encontrar culpados fora. Quando a parceria não é possível, vai ter uma palestra que eu vou tratar disso melhor com vocês. Quando a parceria não é possível, eu preciso entender que a carga maior é minha, porque eu estou desperta para. E eu pego essa criança, pego esse adolescente mais para mim. Eu respeito a relação com o pai ou a mãe, dizendo que tem de melhor,
mas eu não abro mão dessa alma que está ali como um tesouro para mim. Vocês estão entendendo o que nós estamos vivendo? Então, não tem família modelo, mas tem a minha família. Não tem família perfeita, mas tem a minha família. Não tem a família que possa guiar as outras, mas eu tenho a minha família. Então, eu preciso voltar para dentro da minha casa. E voltar para dentro da minha casa é em que eu acredito. Se eu partir hoje desse mundo, e se os meus filhos tiverem que fazer um discurso de quem eu fui, o que eles dirão sobre mim, mas o que eles vão levar como um patrimônio imortal? O que eles vão ensinar aos filhos deles? Quais são os valores morais da minha família? Gente, se eu não tenho tempo ao lado do outro, não surgem oportunidades para a gente conversar. Não, é tempo à toa. Sabe aquele tempo, se você está assistindo um filme, isso não é tempo à toa. Né? Hoje em dia o Gary Chapman está muito famoso ainda com as 5 linguagens do amor, né? Ele vai falar do tempo com qualidade. O troco é tempo de qualidade, porque você tem um amor ludos ali, de brincar no meio. O lavar uma vasilha junto com a filha é tempo de qualidade, porque enquanto você está cozinhando junto, mesmo que o tomate seja cortado torto, mesmo que o arroz queime, mas enquanto você está ali sem telefone e você está ali fazendo a mesma coisa, você tem que se relacionar com o outro que está ali. Nem que seja para você falar assim, o alho está no ponto, não pode ficar mais do que dourado, não, senão o gosto da comida muda. Fica para mim essa cebolinha aqui, por gentileza, para a gente colocar por cima, você está se relacionando. E aí vem aquele silêncio, com um pouco o adolescente fala uma coisa que está incomodando. E aí lembra, tira o distintivo, de conserta tudo, guarda e só escuta. Escuta com vínculo, escuta com amor, escuta com empatia, só escuta. E para o jovem, gente, você tem tempo à frente de vida, de experiência, de pancada, você sabe mais mesmo. Mas você precisa perguntar, amor, você quer a minha opinião? Ao jovem a gente pergunta. À criança a gente dá de presente, ao jovem a gente pergunta. Se eles ficam em silêncio, a gente não dá o presente, não. A gente fica caladinho. No máximo a gente fala, seu silêncio me diz que você não quer a minha opinião. E às vezes eles não pedem. Naquele dia, não. E aí, o que você faz? Dentro da sua fé, você ora, reza, bate o joelho, o que você quiser. Leva para sua terapia, mas você segura. Um tempo depois ele volta no mesmo assunto. Porque ele sabe que ele pode voltar em você. Essa pergunta é tão importante. Os meus filhos, os meus netos, os meus enteados, sabem que podem vir até mim ou não? Eu estou aberta ou não? Eu estou aberto ou não? Como é que eu me coloco para o outro? Isso é autorreflexão o tempo todo. O outro me busca. No momento de aperto, o outro me busca. Porque às vezes ele não te busca para comemorar a vida, mas ele te busca no momento de lágrimas. Olha o lugar que você ocupa para essa pessoa. Às vezes você é buscado para festejar. Né? Tem famílias que vão tomar uma, vão passear, vamos sentar aqui no sol. Que lugar é esse que você está ocupando? O lugar da alegria? A pessoa está tão triste que precisa ficar alegre e você é contratado afetivamente para ajudar na alegria. Reconheça seu lugar na família. Reconheça sua importância. Saia do seu egoísmo. Saia do seu cansaço mental. Porque é tão mais fácil no final do dia pegar no Instagram, a novela, o TikTok. É tão mais fácil. Mas é tão improdutivo. É tão solitário. Você está vivendo a vida do outro. Você está vivendo a vida alheia. Você não está vivendo aquilo que você tem dentro de casa e é o que você conseguiu construir. Mas também, né, saia do serviço excessivo. Para de achar que você tem que dar conta de chegar em casa e resolver tudo. Divida as tarefas, mesmo que elas não sejam tão bem feitas quanto se fosse por você. Vocês estão entendendo isso? Isso é difícil para nós mulheres que ainda estamos honrando as mulheres das nossas famílias. E isso, gente, é no dia a dia, sabe? A minha roupa tem que ser perfeita e branquinha. A minha mãe esfrega a roupa na mão, para depois colocar na máquina. Eu não faço isso. Eu tenho os truques lá com omo, tempo de lavagem, e fica pronto, ok? Agora quem está aprendendo a lavar mais roupa, que é a Abigail, de 21 anos.
A roupa branca tá ficando branca, mas a de cor de vez em quando aparece manchada, gente. Vocês têm noção disso? Vocês sabem por que isso está acontecendo? Porque ela está numa fase que ela tem que aprender responsabilidade dentro de casa. Ok? O Yuri agora, com 15 anos, está passando a própria roupa. No início, não vou passar não, isso não é coisa de homem. Eu falei, meu filho, quando você estiver na faculdade, lá na República, né, ou no apartamento, sei lá onde você vai ficar, quem vai passar a sua roupa? Você vai trazer a sua roupa para sua mãe lavar e passar todo final de semana? Não, final de semana eu vou curtir vocês, tem que aprender a ser independente. Reclamou 2 vezes de passar roupa. Ontem, a gente estava na sala, e eu falei, Yuri, sua roupa tá lá para você passar, viu? Sua irmã passou o restante, a sua tá lá. Mãe, mas amanhã eu não tenho tempo, amanhã eu tenho que estudar para a prova do BIMEP, amanhã eu tenho escola. Eu falei, tudo bem, você passa final de semana. Ah, então tá tranquilo, mãe. Vocês estão vendo? Da primeira rebeldia para agora aceitar. Ele vai passar a roupa para sempre? Acho que não, mas ele vai passar até ele aprender. Vocês estão entendendo? Então eu estou dividindo tarefas na minha casa, sabe para quê? Porque na hora que pega uma blusa passada, sabe o trabalho que o outro teve. Quando eu não sei o trabalho do outro, eu não valorizo. Eu vejo mulheres esgotadas, mas elas não abrem mão do serviço. Porque, afinal de contas, elas fazem muito bem feito, e faz mesmo. Mas será que você quer chegar sozinha ou você quer chegar acompanhada? Trabalhe suas crenças limitantes. Se você divide as tarefas da sua casa, vocês vão ter mais tempo uns para os outros. Por que que isso é importante? Porque família é geradora de afeto, proporcionadora de segurança e aceitação pessoal, e isso é importantíssimo, né? E aí eu vou deixar o âmbito da violência para outra palestra, que é muito extenso, tá? Eu preciso estar segura, tem que ter pelo menos uma pessoa na minha família a quem eu possa recorrer, tá? Mas quando eu falo de aceitação pessoal, eu posso ser eu dentro de casa. Eu posso ser eu na minha família. Mas não é um eu estúpido e egoísta. Porque lembra que eu falei para vocês dos valores? Vou tratar algo de forma bem clara para vocês. Eu atendo famílias cuja mulher fala, e aí nós acabamos de almoçar e meu marido soltou aquele arroto clássico, Gisele, depois do almoço. E aí a minha pergunta e como é que é para você quando ele arrota depois do almoço? Tem mulheres que dizem, normal. Tem mulheres que dizem, um nojo, uma falta de educação para mim. A primeira mulher que vê isso como natural, para ela é natural. Nessa família está tudo bem, ok? A segunda mulher que tem nojo disso, ela precisa tentar resolver isso com o marido. Ela precisa levar isso não numa discussão, mas numa conversa vulnerável e frágil. Será que tem como arrotar mais baixo, não arrotar mesmo? Nossos filhos estão aprendendo. E aí ela precisa levar isso para os filhos, chamar os filhos e dizer, olha, pessoas educadas não arrotam a mesa. E se o marido concordou, ele parou de arrotar. Se ele não concordou, essa mulher vai dizer, nós sabemos que o seu pai arrota, isso ele ainda não aprendeu. Mas eu não gostaria que vocês copiassem esse lado ruim do seu pai. Porque uma hora você vai arrotar num lugar e vai passar vergonha. E lá fora, para as outras famílias, isso não é normal. O que você está observando? Quais são os valores e os hábitos que você quer passar para os seus filhos? Estão entendendo? Eu acompanho homens que dizem, minha mulher tem um hábito horroroso, fala da vida de todo mundo. Esse pai precisa chamar os filhos e dizer, a mãe de vocês, infelizmente, tem um hábito muito nocivo. Ela fala da vida alheia. Eu já conversei com ela, mas ela não conseguiu mudar. Será que vocês podem não fazer isso? Será que vocês podem, por gentileza, não copiarem o comportamento da mãe de vocês? Ela tem esse pontos positivos. Só esse problema que ela vivencia. Será que vocês podem não falar da vida alheia porque é chato, é deselegante? Porque quando isso acontece, a gente expõe outras pessoas. Sabe coisas assim do tipo? O que eu estou fazendo então? Eu estou cuidando dos valores da minha família.
Por que eu estou trazendo isso? Eu, o outro. Atrás de mim, meus pais e minha família. Atrás do outro, os pais dele e a família dele. Na verdade, quando duas pessoas se encontram, o que a gente vê ali é um encontro de egos, é um encontro de corpos, é um encontro de espíritos, mas é um encontro de sistemas familiares, com códigos diferentes, códigos morais, com hábitos diferentes, com culturas diferentes. E desses dois ambientes, desses dois mundos, eu preciso criar um terceiro mundo, que é o mundo da família que eu estou construindo. Estão entendendo? O que o outro mundo tem de especial, o que existe de especial do meu mundo. Deixa eu pincelar e criar um terceiro mundo, que é da família construída. Se eu não tenho isso como consequência, gente, de um comportamento crítico e de um comportamento ativo na vida, eu vou ficar apenas valorizando aquilo que é importante para a minha família, ao mesmo tempo em que eu fico criticando aquilo que é da família do outro. Conseguem compreender? Eu não consegui alcançar um ponto em que eu consiga pensar o que eu quero da minha, porque a minha também não é perfeita, o que eu quero da outra família de origem. Olha que bonito isso, quando o casal se coloca como o centro do lar. E se o marido não está presente, ou se a mulher não está presente, o que eu posso pensar então? Esse outro não está presente, o pai das crianças não está presente, mas isso não faz com que ele deixe de existir. E ele existe nos meus filhos, metade dos meus filhos é ele, é a genética dele. E os avós existem, os tios existem, as histórias existem. Então eu preciso acompanhar as histórias, valorizar os amores, valorizar os valores, conversar sobre os problemas, acolher o que tem de tesouro e trabalhar aquilo que é maldição, aquilo que não serve, aquilo que é o lixo da família. Mas se eu não tenho essa consciência, eu só deixo a vida me levar, a vida leva eu. É desse lugar que eu convido vocês a sair. Desse lugar de serem zumbis, desse lugar de apenas repetirem padrões, desses lugares de quem não questiona o que é saudável, o que é bom, o que é belo, o que é harmonioso. Desse lugar de que a gente precisa pensar que se essa oportunidade surgiu para mim, o que a vida está pedindo de mim? O que a vida me convida? E aí, respondendo, o que é família, então? Família é um grupo de pessoas, família é também a célula máter da sociedade, família é também vínculos de amores, de valores, de histórias. Vínculo é para muitos um tesouro, família é para muitos um tesouro, família é muito mais do que um grupo de pessoas que se unem. São pessoas onde a possibilidade do aprendizado, do vínculo e do amor estão presentes. Os obstáculos precisam ser superados. Sempre superados. Tem família modelo? Não. Mas a gente pode olhar para a família do lado e aprender com a família do lado. A gente pode aprender que a nossa família, ela é mutante. A minha família já foi comigo, meu marido e meus filhos. Hoje a minha família sou eu e meus filhos. E a família dos meus filhos é comigo aqui, mas é também com o pai deles lá. Os filhos separados, eles precisam entender isso, viu, gente? Não é só melhor a mamãe ou melhor o papai. Os filhos, e somos muitos, tá? Os filhos dos casais separados, eles vão na mãe e no pai, e vão na mãe que refez a vida com o marido atual, e vão no pai e se refez a vida com a mulher do pai. E a gente precisa entender que o outro tem tanto direito quanto nós. E o outro intervém tanto quanto nós. E o outro influencia tanto quanto nós. Mesmo que não se presentifique, mesmo que não tenha contato, o outro existe. Então não tem família modelo. Mas eu posso aprender com as famílias dos outros o que está dando certo lá. E como é que eu vou colocar isso em prática aqui?
A próxima questão, né? Lugares e funções de cada um na família. Os pais têm o lugar de quem promove segurança, mas a minha pergunta é: se esse pai e essa mãe ainda estão nas suas feridas infantis, eles não vão proporcionar segurança para os seus filhos. Se esse pai e essa mãe está repetindo um padrão de violência, um padrão de ausência, um padrão de competição entre um homem e uma mulher, não está exercendo a sua função adequadamente. Se essa mulher se coloca no lugar de ser mãe de todos, inclusive do próprio marido, essa família fica disfuncional. Como é que a gente sabe que uma família é disfuncional? Quando a gente tem gritos, violência, ausência, afastamento, silêncios. Quando as pessoas não existem para as outras, quando não é possível estar naturalmente ali naquela família. Quando isso acontece, a gente sabe que há disfunções. E tem outra questão, quando as doenças são repetitivas, principalmente nas crianças. Em psicoterapia, a gente fala que uma criança, ela é sempre o espelho dos seus pais. Uma criança, ela se preocupa com o papai e a mamãe dela acima de tudo. Ela, inclusive, pode doar a própria vida em sacrifício para que os pais fiquem bem. Claro que isso é um amor cego e infantil, mas isso acontece todos os dias. Então, eu preciso indagar, primeiro, qual é a minha função de esposa se eu estou casada? O que faz uma esposa? Como uma esposa se comporta? Segundo, como é uma função de mãe? Como uma mãe precisa se comportar? E como filha? Como é que uma filha precisa se comportar? E como irmã? Então, eu olho a minha família de origem, eu sou filha, eu sou irmã, quais são os papéis que eu tenho que exercer aqui? E eu olho para a minha família atual. E aprendam, segundo Bert Helling, a família que a gente constitui, ela tem preferência sobre a família de onde nós viemos. E um segundo casamento tem preferência sobre um primeiro casamento que aconteceu. Estão entendendo? E se eu estou numa relação em que eu tenho filhos de outros casamentos, o meu marido tem preferência, mas os meus filhos têm precedência. Eu cuido de quem veio primeiro, mas eu não abandono a preferência do casal, porque senão eu não mantenho a relação do casal. Eu fico apenas sendo mãe ou pai dos meus filhos. E esse homem novo nessa relação não tem um lugar. E aí vamos falar mais um pouquinho de função? Um padrasto jamais é pai. Pai é aquele que deu a vida, que colocou a vida dentro da mulher. Mesmo que ele seja um cachorro, um ordinário, um homem que não serve para nada, ele serviu, você escolheu, lembra disso. Então eu reconheço o lado bom desse homem. Esse é seu pai, com essa história, mesmo que não tenha dado certo. E agora você tem um padrasto, um pai dois. Aqui em casa a gente fala papichu. Um papichu que ajuda, que também agrega, mas o seu pai é sempre aquele que te deu a vida. Se eu mantenho as pessoas nos seus lugares, mesmo que isso seja sofrido e doído ao meu coração, há força para seguir adiante. Mas se eu tiro o meu pai do lugar de pai e coloco um padrasto, eu me enfraqueço. Se eu faço com que uma tia se torne mais a minha mãe do que a minha própria mãe, ou a minha avó é mais a minha mãe do que a minha própria mãe, eu enfraqueço. Se eu tenho numa irmã mais velha a minha mãe, eu enfraqueço. Se eu me torno mãe dos meus irmãos, eu enfraqueço. O que eu estou tentando dizer? O lugar que nós ocupamos perante as outras pessoas nos traz força de vida, mesmo que na dor e no sofrimento. Porque na falta há aprendizado. Na negação de algo que a gente acha importante, há aprendizado e fortalecimento da alma. Então a gente tem que parar de tampar o sol com a peneira. A gente tem que olhar uma família da forma como ela é. A história real, porque há beleza, há singularidades, há aprendizados e tesouros na história real como ela é. Mas a gente quer viver de fachada. A gente quer colocar na família etiqueta e rótulo, igual a gente acha que é importante em roupa. Estamos invertendo valores. Tá entendendo? E qual que é a função da escola nisso?
dar amparo e apoio. A maior responsabilidade é da família, não é da escola. A escola completa, a escola agrega, a escola chega para somar, mas não cabe à escola ensinar, num primeiro momento, o que é respeito, honestidade, o que é função de pai e mãe. Isso aprende-se em casa. Lembra que os antigos falavam assim, educação vem de berço? Vem mesmo. Porque o que as professoras estão vivendo? E eu não estou falando isso porque eu estou contratada da escola. Eu falo isso em qualquer palestra que eu precise dar, por causa dos estudos que eu faço, ok? A escola está sendo convocada a substituir família. Isso é impossível. O Estado não substitui família. O Estado toma a guarda de uma criança quando a família fracassa, mas é o Estado. A escola está tentando, muitas vezes, sustentar algo que não pertence a ela, que é da família, mas a escola pode ajudar. Então, a escola pode convidar, a escola pode ter projetos como esse que vocês estão tendo, e os outros, eu li a proposta da escola, que é lindíssima. A escola Vinícius de Moraes é uma escola atenta para o mundo, para as realidades. Então, ela está dando suporte às famílias. Mas de quem que é o maior trabalho? Gente, quem pariu o Mateus que o balance, não é assim? Eu tenho que dar conta dos filhos que eu tenho. Eu tenho que dar conta do marido que eu escolhi. Eu tenho que dar conta de mim primeiro. Então, quando eu tenho essa concepção, se a minha vida está uma merda, deixa eu melhorar, e não é de uma semana para outra, é de um mês para o outro, a cada 6 meses, de um ano para o outro. Se eu começo a pensar, teve uma fase muito difícil na minha vida, eu estava muito nervosa com os meus filhos, eu estava muito nervoso com os meus filhos, eu investiguei, descobri, e eu mudei isso. Ficou perfeito? Não, mas melhorou. Estão entendendo? Eu comunico à escola um problema que eu estou vivendo em casa para que essa professora saiba lidar melhor com o meu filho, com a minha filha, mas eu sei que o problema é de dentro de casa. E o que nós adultos estamos fazendo? Esperando que o governo resolva, esperando que a escola resolva, esperando que um ser místico resolva. Sejamos adultos. E a mesma internet que está aí mostrando um monte de coisas que não são importantes, está lá um monte de gente de valor postando coisas a serem seguidas. A pergunta simples é, você que é mãe, está seguindo alguém que dá dicas como é que educa uma criança ou um adolescente? Não? Você não tem isso no seu Instagram? Ué, o que você está esperando? Você tem lá, seguindo algum palestrante, que a área de trabalho dele é sobre família? Não, não tem não. Seu Instagram está seguindo para quê? A ferramenta é neutra. Você usa a ferramenta da forma como você deseja. Sim, Maria Aparecida, a escola jamais vai substituir família. Jamais. E nós fizemos isso, sabem quando? Quando as mulheres começaram a trabalhar demais e começaram a abandonar seus filhos. Eu vou deixar meus filhos para as empregadas e para a escola. Esse é um movimento da nossa sociedade que a gente está precisando resgatar. Então, eu não tenho saída financeira, eu preciso trabalhar o dia inteiro. Ok, mas na hora que você está em casa, qual é a sua prioridade? A casa ou os filhos? A sua prioridade é você descansar ou é você se sacrificar um pouco para você dar conta dos seus filhos? Quantos casamentos acabam, gente, porque só se cuida de trabalho, família e filhos? Abandona-se o casal. Quais escolhas nós estamos fazendo? E às vezes, sinceramente, abrir mão de uma questão financeira em prol de um valor que é espiritual, que é afetivo, vale mais a pena. E aí, se vocês me permitem, né? Quando a gente estuda, né, a palavra do Cristo dizendo, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Quando eu entendo que amor é do reino de Deus, quando eu entendo que a minha presença é do reino de Deus, quando eu entendo que a minha pessoa é o amor de Deus que flui através de mim para os meus filhos. Eu já vi isso inúmeras vezes. O emprego melhora, o salário aumenta, você muda de emprego, algo acontece, o dinheiro chega. Nós estamos idolatrando a matéria. Não é o iPhone, não é o carro, não é a mochila de marca. Os nossos filhos solicitam através do dinheiro nós. E muitas vezes eles entendem que nós só existimos através do dinheiro.
E conciliar, muitas vezes, é abrir mão de algo temporariamente em função de algo que seja ainda mais importante. A gente precisa considerar isso também. Eu vou ler algumas coisas que vocês colocaram para eu dar continuidade, tá bom? A gente precisa compreender, a Maria Aparecida comentou, né, que é uma geração que privilegia o ter e não ser, o estar. Mas a gente tem que entender que essa geração que veio, ela é educada por nós. Então, nós permitimos o ter mais do que o ser. Nós precisamos ensinar o que é ser. Essa responsabilidade é nossa, tá bom? Aida, família é tudo. Eu falo que é tudo no início, né? Família é o início, é o ponto de partida, é a nossa gênesis, a nossa origem. Mas a família, como esse amor que agrega as experiências que nós temos, essa oportunidade de estarmos ali inteiro para o outro. E compreender que família é tudo nesse sentido de origem, mas que a gente precisa dos outros padrões de vida, né? A gente precisa da carreira, a gente precisa dos amigos, a gente precisa da questão do lazer, a gente precisa da questão do espiritual, tudo isso, tá bom? A Maria Aparecida, já comentei, a escola jamais substitui a família. Isso. A gente vai pensar que tudo isso passa a ser importante, né? A sociedade é muito importante, a família é muito importante, a escola é muito importante. Quando eu saio de mim e eu considero a minha família, quando eu saio da minha família e eu considero a escola, quando eu uno a escola e eu considero a sociedade, vocês conseguem perceber que é uma crescente? E aí eu posso, diante dessa consciência, perceber que a escola influencia a família influencia a escola, a sociedade influencia a escola, que influencia a família. É tudo dialético, é um vai e vem. Mas eu preciso compreender que o primeiro momento de poder é meu dentro da família. Então, sou eu que vou até a escola e participo e acolho as ideias e faço parceria com o professor que me chamou, mas se eu não fui, não funciona. Sou eu que vou até a sociedade, colho o melhor e autorizo o que eu quero que entre dentro da minha casa. Então, é essa percepção crítica, consciente, ativa e amorosa o tempo todo. Ok? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Eu não sei se eu falei isso demais ou se esse povo é muito inteligente. E aí eles não têm dúvidas. Tem uma frase de Nietzsche que ela é belíssima. Ela diz assim: a única felicidade está na razão. A mais alta razão se encontra na obra do artista. Mas há algo que poderia resultar numa felicidade ainda maior: gerar e educar um ser humano. E aí a gente entende que a educação ela pode ser dividida em níveis. E a escola, ela entra em dois grandes níveis: a educação formal e a educação afetiva sentimental. Porque é na escola onde nós começamos a aprender a conviver em sociedade. É na escola onde é o primeiro lugar que a gente sai da família e o outro existe. O outro na figura do coleguinha, o outro na figura da professora, o outro na figura da sala ao lado, o outro na figura da cantineira, o outro na figura da pessoa que é responsável pela limpeza. A primeira experiência que nós temos de sociedade chama-se escola. Por isso, a gente tem uma preocupação extremamente amorosa e uma preocupação séria de como é a relação da família com a escola, como é vista a professora por aquele aluno. Entendam, gente, quando a gente está numa sociedade que o professor é desrespeitado, isso quer dizer que todos os adultos também podem ser desrespeitados.
Numa sociedade onde a professora, ela não é vista, ela não é admirada, e o professor, né, ele não é visto, admirado como o que detém saber, o que compartilha saber, o que tem experiência, eu estou cuspindo na geração que pode me formar. Isso é uma ingratidão. Principalmente ali na adolescência, quando a postura egóica e arrogante do adolescente aparece, porque na adolescência é um grande movimento de que ninguém manda em mim, eu dou conta de tudo sozinho. Essa é uma ilusão do nosso ego, todos nós passamos por isso. Só que quando a família alimenta essa postura do jovem, de que ele não precisa do professor, de que o professor não é digno, de que o professor é só mais um, na verdade, eu estou ensinando para esse adolescente que ele é detentor de tudo aquilo que ele precisa para a vida toda. Eu estou dando a ele uma sabedoria que é inexistente. Quando eu digo, né, e quando eu valorizo o professor nesse lugar de alguém que estudou anos, de alguém que tem experiência, de alguém que tem um direcionamento a ser dado, um convite a fazer, quando eu elejo o professor nesse lugar de respeito e de um parceiro que me ajuda, de uma parceira que me ajuda, o que eu estou ensinando para esse jovem? Há sempre hierarquia social. Mas o que a gente está vendo muitas vezes? Se em casa a hierarquia está desrespeitada, na escola também está desrespeitada. Então, eu preciso trabalhar simultaneamente. Em casa, os adultos é que gerenciam os filhos. Quem educam? Na escola, os professores é quem gerenciam os alunos. E eu preciso, inclusive, defender o professor. Às vezes, meus filhos, às vezes o Yuri hoje é um que está na escola, ele chega e fala, mãe, aquele professor, e aí ele vai falar mal do professor. E às vezes eu vejo que o professor não teve a melhor atitude, e eu digo, acho que ele estava num dia bem difícil. Esse professor é humano e hoje não foi um bom dia para ele. O que será que ele está vivendo em casa? Mas como é que você se comportou nessa situação? Porque muitas vezes o jovem vai contar o viés da história dele, pelo olhar dele, e ele não considera que ele também pode estar enganado. Então, tem algo aí que eu tenho que fazer como mãe, que é abrir os meus ouvidos. Eu conheço meu filho, eu sei como é que meu filho lida. Porque o que a gente está tendo em sociedade? O meu filho é perfeito, o professor é que erra. O meu filho é positivo, o professor é que é negativo. Peraí, você está conhecendo o seu filho? Então, veja, eu, Gisele, eu conheço meu filho? Conheço. Eu sei que meu filho é muito falante, além da conta, muitas vezes. Ele me cansa, muitas vezes, eu tenho que falar, pelo amor de Deus, agora não estou dando conta não, deixa eu estar daqui a 5 minutos, me dá esses 5 minutos de silêncio. Vocês acham que ele não vai fazer isso na sala de aula? Então, quando ele me fala algo que aconteceu com o professor, isso é recorrente aqui em casa, tá? Esse comportamento. Eu digo, como é que você estava lá com relação à sua fala? Hoje eu estava mais agitado mesmo. Você não acha que o professor foi cansado? Não. Mãe, mas ele foi muito grosso. Ok, ele não está no bom dia, vou tentar resolver com você, se você precisar eu converso na escola. Mas, e aí 2 dias depois ele chega para mim e fala, nossa, o mesmo professor, fulano é foda, fulano ensinou isso, fulano ensinou aquilo, que não sei o quê. Gente, se eu tivesse falado mal do professor, ele deixaria de admirá-lo. E preste atenção em algo. Na escola, existem as primeiras pessoas que nós amamos, além de pai e mãe, e que norteiam a nossa vida, inclusive para a profissão. Aquilo que eu escuto de um professor e de uma professora, já que é o primeiro campo da sociedade, eu abstraio, eu coloco em meu coração como norteamento para a vida. Se os nossos filhos não estão tendo um bom relacionamento com um professor, com uma professora, isso quer dizer que a oportunidade de copiar um ser humano está diminuindo. Isso quer dizer que a oportunidade de escolher, de ter confiabilidade, de ter segurança, de conhecer a vida pelo olhar do outro, que é o primeiro depois dos pais, está inexistente. E aí, o que os nossos jovens estão fazendo? Procurando nas redes sociais, que é uma relação vazia. Com o professor é uma relação cheia, substanciosa. O professor, gente, tem cor. O professor tem cheiro.
O professor tem toque, o professor tem voz, o professor tem presença. O professor é um ser humano que, além do currículo tradicional que ele ensina, tem um currículo oculto, que é como aquele ser é. Quantas vezes eu escuto pessoas dizendo, eu aprendi a ser vaidosa com a professora. Eu vejo a determinação do meu filho e vejo que ele está copiando a determinação do professor que ele mais gosta. Vocês estão entendendo? O que falta ser aprendido na família é aprendido na escola. Se eu não tenho essa compreensão dessa ligação família-escola, se eu não entendo esses movimentos que vão fazendo isso aqui, ó, vão nos elevando como ser humano, eu estou jogando essas oportunidades no lixo. Consegue entender? Então, gente, temos problemas? Muitos. Mas temos soluções? Também muitas. Tem algumas perguntas. Não tem muitas perguntas. Espera que agora eu tenho que localizar onde é que eu estou aqui. A Adriana comenta, precisamos resgatar e ensinar valores e princípios para os nossos filhos com urgência. Concordo, Adriana. Concordo. É a tarefa mais difícil que a gente tem, tá? É a mais difícil. Ser mãe e ser pai é muito cansativo. Muito. É exaustivo. Quando a gente vai dormir de noite, né? A gente tem que fazer aquele processo de como foi o meu dia, isso é natural em nós seres humanos. Eu sempre tenho que indagar como mãe, como eu fui hoje. Como pai, como eu fui hoje. E se eu entendo que isso é importante, eu não fico no meu telefone até a hora que eu durmo em cima dele, eu tenho material para trabalhar no dia seguinte. Né? E resgate aí é uma palavra bonita, porque é resgatar aquilo que de bom já existe em nós, não é o novo. É resgatar o que já existe. Né? A Maria Aparecida comenta que somos parceiros e não rivais, não estamos competindo. Sim, e eu acho que muitas vezes a família vê essa competição, porque é essa sociedade que nos ensina que a gente está competindo o tempo todo. A gente tem que ser melhor o tempo todo. Olha que caos nós chegamos, né? A gente compete tanto naturalmente nessa sociedade que a gente começa a entender que é família ou escola. É família e escola. É homem e mulher. Ou, se é um casal monoparental, mulher é mulher, homem e homem. O e precisa existir, a adição precisa existir. Não é o ou, onde é o ou é uma competição. Escola ou família. O pai ou a mãe é mais amável. O professor ou a professora é um e. Porque o nosso coração sempre cabe mais um. Né? A Maria Aparecida fala que muitas vezes, infelizmente, é tratada como inimiga, né? A tentativa tem que mudar com urgência. Acho que uma proposta como essa, dessa escola, já é essa tentativa e essa ação de mudança, sabe? Uma palestra, um encontro, um cartão, uma música, uma postura dos professores de chamarem os pais e conversarem, não em grandes grupos, mas talvez em pequenos grupos ajude muito. O professorado perceber o poder que ele tem e não se render a esses convites maléficos, porque o professor também abriu mão do seu poder. O professor acreditou que era ou. O professor acreditou que tem gente que tem mais poder do que ele nessa influência do humano que são os alunos. Mas eu acredito que nós estamos em franca mudança. Se não estivéssemos em franca mudança, não estaria doendo, não estaríamos procurando soluções. Mas eu acho que a solução, ela não é rápida. E acho que nós estamos construindo uma solução que os pequenininhos de jardim de infância vão começar a experimentar, quando eles forem jovens eles vão experimentar, e que os nossos netos e bisnetos vão experimentar. A gente tem que ter consciência de que nós somos agentes de mudança. É isso. O que cabe na minha vida como agente de mudança? Dentro do meu lar, da minha família e com a escola. Se eu não reconheço que eu sou agente de mudança, eu apenas entrego ao outro a responsabilidade do erro. Eu não reconheço a minha importância e em que eu preciso trabalhar para melhorar. O professor Otávio comenta que essa parceria família e escola são cruciais. A escola sem a família não consegue alcançar os alunos.
É verdade, Otávio, é verdade. E eu entendo que boa parte do fracasso da escola é porque a família fracassou antes. Por isso é que eu acredito que a mudança precisa começar na família. E cabe ao professorado convidar, mas é só um convite. Vocês têm o poder do convite de levar a reflexão, mas a mudança, ela começa dentro de casa, e dentro do lar da família. Mas cabe ao professor, muitas vezes, dizer da distinção de lugares. Quando você fala com um aluno assim, aqui na escola as regras são essas. Aqui na sala de aula funciona assim. Na minha aula, é assim que as regras são. A maioria das crianças estão com pais laissez-faire. Ou seja, tanto fez, tanto faz, você que manda dentro de casa, a vida é assim mesmo. Quando o aluno vai para a escola e ele encontra um professor assim, uma professora assim, e volta a dizer, lá no sexto, sétimo, oitavo ano, os alunos questionam isso de forma muito veemente, esses professores precisam ter firmeza e amorosidade, então é um morde-a-sopra, vou brincar assim, né? Mas é aquela mordida que convida ao crescimento. Quando esse professor faz isso, esse aluno reconhece, ó, a escola não é a extensão da minha casa. A minha casa, a minha família é um caos na escola, não é. E aí tem algo, Otávio, que eu acho fabuloso. A escola e os professores, muitas vezes, são os responsáveis por darem a primeira alternativa de luz para os alunos, para as crianças e adolescentes. Os professores, muitas vezes, são aqueles que dão a primeira alternativa de honestidade, de respeito, de hierarquia, de estudo, de silêncio, de conhecimento, de oportunidade de futuro. Por isso é que é tão pesado ser professor hoje em dia. Porque muitas vezes vocês não vão inaugurar o bom, o belo e o verdadeiro. Perdão. Muitas vezes o pai e a mãe não inauguraram o bom e o belo e o verdadeiro. O professor é quem vai inaugurar. Então, vocês imaginem num lugar que está caótico, vocês chegam e colocam algo novo. Só que não tem estrutura da família. Vocês dão um novo que fica flutuante para aquela criança e ela constrói as redes depois, os alicerces. E isso é tão bonito, gente. Quando nós não temos o que nós precisamos em família e nós somos acolhidos por uma pessoa, uma única pessoa quando nos acolhe, ela nos abre os horizontes do porvir. Quando nós somos tratados pela primeira vez com dignidade e respeito numa escola, eu entendo que a forma como a minha família faz e negativa não é a única. O outro me viu, o outro me contemplou, o outro disse que eu sou capaz, o outro me projetou no futuro e o outro é professor. O primeiro lugar fracassou, ok? Família, mas o segundo não fracassou. Olha que extraordinário isso. E quando o professor entende que muitas vezes ele está trabalhando no lugar do fracasso da família, ele não vai substituir a família, mas ele entende que ele é o primeiro a dar uma alternativa de vida. E nesse lugar ele tem poder. Nesse lugar ele transforma vidas. E eu escuto isso não vou dizer todo dia, mas com muita frequência. Uma professora minha, um professor meu, com ele, com ela, eu aprendi tal coisa. É o ser humano que salvou. Me ensinou organização, falou que eu tenho tal habilidade, acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Esse é o lugar de resgate. E esse poder é do professor. Só que quando vocês olham o caos, vocês acham que vocês não são capazes. Porque a nossa sociedade está ensinando que vocês não são capazes. É uma mentira, é uma falácia o que estão ensinando para vocês. E aí tem coisas aí por trás, que eu não sou digna de entrar nessas histórias, vocês me desculpem, não é minha área de estudo, mas a gente sabe que tem muitas forças materiais, físicas, humanas e não humanas, querendo que todos aqueles que são detentores de grandes transformações se aniquilem, se diminuam. E o professor não pode fazer isso. Então, estão sozinhos? Não. Mas o trabalho está mais difícil? Está. Está muito mais difícil. Otávio, para você ter ideia, eu tive uma professora de matemática que ela era a professora mais difícil da escola. Eu chorei durante 2 meses as matérias que ela me pedia para fazer os exercícios. Eu tinha 12 anos, porque eu entendi que eu não sabia matemática. E a frase que eu ouvi foi: a dona fulana é o cão chupando manga. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. E eu me lembro de eu ter pensado assim, ela não me conhece.
pois eu dominei a matemática, a ponto de eu ser a primeira aluna da sala e dela me elogiar em público. A minha infância foi uma infância muito sofrida. Então, o elogio de uma professora era tudo para mim. Sabe o que ela me ensinou? Que eu dou conta de coisas difíceis. A postura dela me ensinou que eu era capaz. E quando essa mulher me viu e me reconheceu, eu ganhei um mundo adiante. E isso me abriu horizontes para estudar a vida humana depois, porque é muito difícil estudar a vida humana. Estudar a mente humana é um desafio constante. Se ela não tivesse sido minha professora de matemática, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Essa mulher me resgatou. Quantas histórias nós temos dos professores? Quantas histórias belíssimas. Esse poder é de vocês. Sim, eu concordo com o professor Otávio de que as famílias têm de assumir a responsabilidade sobre a educação dos filhos, mas eu também acredito que a escola precisa continuar ativa enquanto as famílias não acordam. Não dá para esperar que a família prospere para depois a escola prosperar. Não dá para esperar que o outro faça porque depois vocês façam. Isso não é agradável. Tem uma pergunta da Adriana que é como despertar esse senso de responsabilidade nos pilares da família? Pai e mãe. Nos filhos conseguimos determinar direitos e deveres, mas e no caso dos pais? Eu acho que essa tarefa da conscientização, uma palestra como essa, quando os pais, por exemplo, estão nas apresentações de escola, e ele percebe que o seu filho e a sua filha ali no grupo, ele se comporta e ele em casa é terrível, esse pai começa a se indagar em muitos momentos o que está faltando em casa. Quando os pais recebem dos professores um dizer de como os seus filhos são, um relatório, e isso acontece muito para as crianças, mas não acontece tanto para os adolescentes, dizendo seu filho é bom nisso, 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 mais ou menos nisso, e precisa melhorar nisso, mas não é uma crítica ali, mas é um direcionamento. Eu acho que esses pais estão tendo a ajuda de um profissional que enxerga os seus filhos. E muitas vezes, para que isso aconteça, quando o pai e uma mãe chegam dentro da escola, é muito importante uma meta-conversa primeiro, que é o professor, o pedagogo, o orientador dizer, olha, a nossa conversa aqui tem como propósito, tem como objetivo, então coloque a conclusão antes. Porque se você colocar a conclusão antes, essa escola vai entender que ela não está ali, essa escola não, esse pai e essa mãe vão entender que não estão ali na escola para serem questionados, condenados, porque eles ficam reativos. A postura do professor diante de uma família fracassada interfere muito em como a família vai, nesse momento, escolher como é que vai lidar com sua criança, com seu adolescente. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa que a criança ela reflete na escola aquilo que ela aprende em casa, a escola é a grande oportunidade de uma mudança de comportamento. E quando o professor, o coordenador, o pedagogo, a diretora, quem quer que seja, quando se posiciona dizendo a minha intenção com você nessa conversa é ajudar o seu filho, é ajudar você. O que é que está acontecendo? E não criticar o pai ou a mãe como se ele fosse o culpado, porque ele é responsável e não quer se responsabilizar, mas culpado nem tanto. Esse pai e essa mãe também estão perdidos, também estão desorientados. O que a gente vê, gente, na sociedade de hoje, e aí eu vou entrar em outro âmbito, que é um tema que eu tenho estudado muito, que são os traumas. O que nós temos visto é uma geração de trauma criando mais traumas. São traumatizados, levando os seus traumas adiante.
Então, quando a gente para realmente ouvir um pai e uma mãe, não fez certo porque não sabe. Não fez certo porque a dor está muito grande. Não fez certo porque a infância não foi bem vivida, a adolescência também não. Não fez certo porque está massacrado. Vocês entendem isso? Então deixa de ser uma briga. Passa a ser o que eu posso fazer por você, dentro dos limites do que a escola pode ofertar, dentro das ordens da escola, mas o que eu posso fazer por você? E muitas vezes o que eu posso fazer por você é dizer, procure uma delegacia das mulheres. Outras vezes é, procure o CRAS. Outras vezes é, procure o Sersan. Outras vezes é, tá, vou conversar com seu filho aqui para ver se ele te escuta mais em casa. Vamos colocá-lo então num projeto para ver se ele melhora. E ao professor entender que ele não tem a solução pronta para o pai ou a mãe, ele também faz parte do processo. Porque eu vejo que muitos professores se colocam numa responsabilidade de curarem os pais e as mães, de curarem as famílias, de terem a solução. O professor tem o conhecimento, ele não tem a solução para os problemas de família. Ele tem o conhecimento na área que ele estudou. E ele também é um ser humano. Então, o que ele precisa neste momento é ser um ser humano acolhendo o outro. Eu estou aqui com você. E só do outro estar ali, isso já desenvolve não só o senso de responsabilidade, mas desenvolve o vínculo de professor e família, professor e pai, professor e mãe, professor e aluno. Nós precisamos dos resgates afetivos, dos resgates morais, muito mais pelo exemplo dado, muito mais pela parceria, vou dizer amizade entre parênteses, né, aspas, muito mais nessa amizade, nesse lugar de que eu te amparo com o que eu sou, eu te amparo com o que eu tenho, para que você se fortaleça e encontre uma solução. Às vezes é dar uma dica, já viu esse Instagram? Já leu esse livro? Já assistiu esse filme? Venha em tal reunião, e é acreditar que há poder nisso. É acreditar que o primeiro poder é uma consciência tranquila de que fez a verdade. E veja, a dor de vocês não é uma dor isolada. Quando eu estou na clínica, diante de tamanhas dores, eu não tenho solução para as dores das pessoas. Eu tenho um conhecimento disponível. E eu ajudo pessoas a perceberem, naquele momento, o que elas podem fazer para que a vida seja melhor. Mas se elas vão colocar em prática ou não, já não depende de mim. E a velocidade da solução também não depende de mim. A minha parte é ofertar o que eu sou e o que eu tenho, como o professor também faz. E ter a consciência de que quem está na área da saúde está cuidando de um passado. Quem está na área da educação está cuidando de um futuro. Eu cuido das dores que existiram. Eu cuido dos males que proliferaram. A doença de hoje foi causada no passado, o trauma de hoje, a consequência de hoje é um trauma do passado. Eu vejo isso, mas o professor é aquele que enxerga o futuro. Então, se você fica olhando para o presente, você se enfraquece. Se você fica olhando para o passado, você se anula. O professor é aquele que vê aquele aluno e ele tem que ter um olhar de raio-x, um olhar de uma supergirl e de um super-homem, mas ver o futuro daquele ser humano que está ali na frente. Garimpar ouro na alma do outro. E quem está na licenciatura, quem está na docência, não está ao acaso. Não estaria aí se não tivesse esse dom, essa habilidade, essa percepção. Mariana, esse comentário seu é verdadeiro, né? Em casa a gente lida com um, dois ou três, na escola são dezenas de estudantes juntos. Mas são técnicas diferentes, visões diferentes, né? Vocês estudaram para isso. Vocês têm uma habilidade, um conhecimento, uma postura que façam que vocês consigam serem ouvidos por 40, por 30. A habilidade que um professor tem de envolver afetivamente, intelectualmente, energeticamente, 30 ou 40, é algo que é talento, que é dom.
que é uma conquista diária. E existem professores e professores, né? Tem aquele professor que impõe o medo e por isso os alunos silenciam. Mas você vai ter o professor que não se incomoda com o falatório, que já entregou a sala de aula porque está sofrido demais, não quer mais. Mas existe o professor que consegue o silêncio, que consegue o respeito, com autoridade e não com autoritarismo. O que faz com que um professor seja diferente do outro? Que tempo é esse que esse professor está vivendo? E se olha para 30 ou 40 e está desanimado, esse professor está precisando de cuidado. Esse professor está precisando de ajuda. Esse professor está exaurido, está cansado. Tem algo aí que precisa ser cuidado também para os professores. Vocês estão muito adoecidos. Muito. E aí cabe à escola atitudes de saúde coletiva para vocês. Eu não acredito, gente, numa mudança governamental, porque tudo que eu estudo mostra-me que a mudança governamental é a última. A mudança, ela é de baixo para cima. E aí depois ela reverte de cima para baixo. Então, o professor, quando reconhece que ele está doente e que ele reflete sobre a própria vida, o que pode mudar, ele está no caminho da saúde. Quando ele, em ação conjunta na escola, há algum momento ali que ele está sendo cuidado, isso também ajuda. Né? Psicólogos dentro de escolas que cuidem dos professores, coachings, terapeutas, o que quer que vocês vejam, descubram, que ajude. É reconhecer que a escola é um lugar onde se educa alunos, mas se cuida também dos professores. E a gente sabe que a escola é capaz de promover isso. Mas tem que ter adesão. Adesão financeira, adesão da diretoria, mas adesão dos professores. Porque eu já vi inúmeras escolas em que há movimentação financeira e da diretoria, mas os professores não querem, não se permitem. Sim, Otávio, muitas vezes é importante a gente demonstrar que a mesma pessoa em ambientes diferentes tem posturas diferentes. O professor, muitas vezes, quando está com os alunos e quando está com a família, ele precisa... Por isso que eu comentei da meta conversa antes, sabe? Porque quando a gente vira para a família e comenta qual é o objetivo da conversa, as pessoas já vêm numa situação de que serei atacado, já preciso atacar para me defender. Eu vejo isso na clínica e acho que não é muito diferente na escola, quando eu chamo os pais para falar das crianças e adolescentes que eu atendo, quando eu chamo o marido para conversar sobre a esposa, quando eu chamo a esposa para conversar sobre o marido, e aí vai. As pessoas já chegam assim, eu vim para você me xingar? Eu vim para você me atacar? E a minha postura sempre é, existe um lado da pessoa que é minha paciente, meu paciente, que você conhece ou não, então você vai me ajudar. O professor, quando faz isso, ele é mais empático. Me fala como é que fulano está em casa. Mas primeiro você acolhe. Então eu vou te falar o que está acontecendo aqui para a gente entender juntos o que está se passando. E a postura do professor, ela precisa ser uma postura emocionalmente superior à dos pais. Em que sentido? De reconhecer que muitos pais violentos são violentos dessa forma por causa das suas crenças, seus traumas e defesa, e não levar isso para o lado pessoal. Muitas vezes o professor se sente atacado. O pai não está ali atacando o professor. A relação não é pessoal. A relação ela é institucionalizada e você está na função do professor, na função do adulto que sabe, na função do adulto que orienta. Então, quando você tira esse ego seu dessa relação, estou chateado, estou ofendido, estou assim. Quando você trabalha o seu autodesenvolvimento e se coloca nesse lugar de quem tem didática, metodologia, pedagogia, conhecimento de sala de aula, desenvolvimento humano, você percebe que é só um pai e só uma mãe em sofrimento.
Você não pega aquilo, mesmo que te chamem de nomes horríveis e usem palavrões, você não adota aquilo como se fosse a verdade. Porque não é a verdade. É um momento, é uma foto daquele momento desesperado daquele pai e daquela mãe. Então você não vai para uma postura arrogante, mas você também não se coloca numa postura igualitária. Você está sabiamente olhando de fora da situação. Sabiamente você contempla uma dor, um sofrimento do outro, não se envolve pessoalmente como se você fosse o salvador daquilo, mas se envolve como o humano que vê o outro e que tem apenas um ponto de vista diferente. E que apenas está ali para compartilhar atitudes do filho, percepções que podem contribuir com a família. Esse lugar de humildade é um lugar que a gente custa muito a ocupar, porque o saber nos dá um falso poder. Eu tenho muito saber na minha área de trabalho e de estudo. Isso quer dizer que eu tenho poder sobre os outros? Muitas vezes o meu ego se engana e acha que sim. Mesma coisa no lugar do professor, do terapeuta, do médico, do dentista, do advogado, de quem está a serviço da lei. Esses lugares sobem a nossa cabeça egóica. Então a gente tem que trabalhar muito esse eu imortal, essa sabedoria que nós somos, esse ser humano que está para além de lugares, funções, rótulos, diplomas. Aí vem o desenvolvimento pessoal do professor, o desenvolvimento humano do professor. Eu tenho uma questão quando vocês colocam que a educação parental tem que ser exigida. Nada do que é exigido funciona. Nós não gostamos das exigências. A gente precisa convidar, a gente precisa, às vezes eu falo que é seduzir o outro a compreender o nosso ponto de vista. A exigência quer dizer que nós nos colocamos superiores aos outros. O convite é aqui. O convite é amigável. O convite está em pares. E é aí que a gente vê escola parceira da família, família parceira. Então a gente convida. O convite ele é muito mais aceito do que a exigência. A gente tem que construir isso, sabe? Construir esses valores humanos mais voltados para a paz. Maria Aparecida, a resistência pacífica, tá? Sejamos a resistência, mas a resistência pacífica de Gandhi. A resistência de não ser contra a violência, mas ser a favor da paz, faz uma diferença enorme. Essa resistência de que o mal existe, eu não o ignoro, mas eu estou a serviço do bem. Eu passo o meu olhar pelas sombras, mas eu não me detenho, eu foco na luz. E conhecimento é luz, tempo de experiência é luz, convívio com as crianças e adolescentes é luz, é esse lugar que vocês ocupam. Célia, eu concordo com você, tem muito desrespeito, sabe? A nossa sociedade realmente está assim, ninguém ensina, né? Mas tem algo que a gente tem que pensar aí, e eu acho que é mais produtivo. Vou voltar na fala anterior. Para que o desrespeito exista, eu preciso me sentir desrespeitada. E quando eu me coloco nesse lugar de desrespeitada, é sinal que eu estou esperando validação e reconhecimento do outro. E eu aprendi isso com Hellinger, quando eu olho para aquele que realmente precisa da minha ajuda, eu me vinculo à força do meu trabalho. Então, um professor, se ele olha para uma criança, se ele olha para um jovem, ele vai entender que o poder dele está ali para aqueles, para as gerações futuras. Quando ele é desrespeitado pelo jovem ou pela criança, ele tem que se indagar: o que tem do meu ego que me faz me sentir ofendido, desrespeitado? Porque quando eu vou para esse lugar de desrespeito, de ofensa, eu entro na reatividade. Então eu fico com um tom de voz ríspido, eu fico agressivo com o meu corpo,
eu humilho o outro porque eu estou precisando me defender. Isso é muito ego nosso. Quando eu reconheço que eu estou ali a serviço de algo muito maior, que é a sabedoria, que é o conhecimento, que é a metodologia, que é a didática, quem é religioso, tá? Eu estou ali a serviço de Deus, eu estou a serviço do talento, do sentido da minha vida. Quando eu estou conectada com isso que é superior, o outro pode até tentar me desrespeitar e me anular. Mas eu olho para isso com um olhar que transcende. Eu olho para isso e reconheço que a única forma que essa pessoa tem de se defender é atacando. E aí eu tenho uma postura de defesa ativa, mas eu também não ataco. E aí, vale a pena a escola estudar comunicação não violenta. Vale a pena a escola estudar a educação para a paz. Sabem por quê? São temas muito novos. E nós não estamos habituados a esse tipo de comunicação. A nossa comunicação, ela é egóica e ela é autoritária e ela é de autodefesa o tempo inteiro. Usando a linguagem da comunicação não violenta, nós somos chacais. A gente acusa. Nós não temos uma linguagem de girafa, que é o símbolo da educação empática, que a gente observa um fato, fala de um acontecimento, diz de uma necessidade. Querer olhar um ser humano e pensar o que está por trás desse grito, dessa criança, desse jovem, desse pai, dessa mãe comigo, o que está por trás, que necessidade não está sendo atendida. Ver que é um olhar de raio-x que tem que ser aprendido e treinado. E nós não sabemos e não treinamos. A pergunta é, será que a gente quer? Comunicação violenta é algo que é super urgente nesse mundo. O criador chama Marshall Rosenberg. É um psicólogo norte-americano. Né, gente, é um espetáculo. Eu já tive a oportunidade de fazer curso, leio livros da comunicação, tenho um caderno de exercícios de comunicação não violenta, e é um aprendizado diário, porque é uma forma de viver diferenciada. Essa é uma boa dica para um projeto de escola. Para criança, para adolescente, para professor. Começa onde? Com o professor. É ele que detém maior poder. Poder que eu digo aí é serviço de escutar maior, tá bom? Isso mesmo, Maria. A gente está culpando tanto o passado. O passado precisa ser olhado como um alçapão que a gente abre, lida com as desgraças e com as dores, sana, tempo presente para viver e para construir o futuro. É isso mesmo. Adriana pergunta: podemos afirmar que os pilares precisam de uma alta análise para ver se precisam buscar cura, para não repassar os traumas? Entender que o método de criação do passado nem sempre é sucesso? Sim, Adriana, concordo sim. Essa análise dos pilares, né, a gente vê em algumas famílias mais atentas, que buscam ajuda, inclusive profissional, a gente vê em algumas escolas já com algumas ações que lidam com essas situações, e estudar trauma e estudar cura é a gente se libertar para o novo. Eu acho que não existe um ser humano sem trauma. O que diferencia são os graus traumáticos que nós temos. E a gente precisa, sim, não só de uma alta análise, mas da análise da escola como instituição, da análise de profissionais junto às pessoas da família, né, os psicopedagogos estão aí também, e existem pessoas despertando para isso. Uma pessoa internada e é chamada para uma autoanálise por um médico. Uma pessoa vai na igreja dela, no templo, e ela também é convidada a uma autoanálise. Eu entendo que nós estamos longe de cultivarmos grandes canteiros de valores morais, mas eu acho que a gente já está começando a cultivar pequenos canteiros. Eu acho que com o tempo isso tende a aumentar muito. Mas para isso é que a gente tem que se ver como esse ser humano que é o agente da transformação. Não existe outra base de transformação no um por um. É sempre quem está na área da saúde
e da saúde, aí, muito mais da saúde psíquica, e quem está na área da educação. Um médico, uma enfermeira, preciosamente cuidam de um corpo. Agora, a gente vai ver os coaches, os terapeutas, os psicólogos cuidando da alma. E aí os bons pastores, os bons expositores de outras religiões, os bons padres também estão cuidando das almas. Mas onde é que estão os professores? Além do conhecimento humano, o professor também está cuidando da alma. Lembra, ele é o segundo contato de um ser humano com outros seres humanos, e ele é quem faculta aquilo que falta na família, mas não sendo família. Então, quando a gente pensa em valores, nós estamos pensando em uma mudança individual de cada um que contamina um grupo, contagia um grupo que contagia uma sociedade. Eu começo aqui, a Gislaine também começa, o Otávio também começa, a Maria Aparecida também começa, a Célia também começa, as pessoas que estão aqui conosco hoje, as pessoas que vão ouvir essa palestra depois. Então, eu começo do meu lugar sem ter respostas para uma árvore frondosa. Eu começo tendo a percepção de que primeiro vai ser uma plantinha, mas do que especificamente nós estamos falando? Daquilo que precisa ser mudado a partir do factual que a gente fala, que é a realidade. Eu estou com uma criança em casa que grita, então eu vou encontrar um jeito dela parar de gritar. Eu estou com um aluno dentro de sala de aula que grita. O que está acontecendo? Como é que esse aluno vai parar de gritar? E que eu não seja autoritário, mas que eu busque ali uma solução, não só como professor, mas junto ao pedagogo, ao orientador, junto da direção. O que eu vejo muitas vezes é um professor que tenta dar conta sozinho, e não é possível. E nós temos isso conosco, sabe? Eu tenho que dar conta sozinho. Não, eu não tenho que dar conta sozinho, é impossível dar conta sozinho. A Célia pergunta o que você nos diz quando um professor é agredido por um aluno. E se eu entendi bem, qual é a responsabilidade pela ação do aluno? O que você nos diz quando um professor é agredido por um aluno é responsável pela... Ah, tá, é porque faltou um ponto final, talvez isso. Se ele é responsável... Não, eu não vou pensar que um professor é responsável pela agressão do aluno. Uma agressão, Célia, não é simples de ser compreendida. Porque senão, por que esse professor ele é agredido por um aluno e não é agredido pelo outro aluno? Talvez esse professor tenha tido uma atitude que a defesa desse aluno tenha sido a agressão. Há que se estudar a história, a gente tem que fazer recorte. O que aconteceu? O que estava presente nessa cena? O que o professor fez ou falou? O que o aluno fez ou falou? Qual que é o histórico desse aluno? Qual que é o histórico desse professor? De que outra forma isso poderia ter sido resolvido? E se isso acontecer de novo, se esse aluno for agredido de novo, quais são as estruturas que esse professor pode criar? Se esse professor tivesse uma nova chance, numa mesma situação caótica, o que ele faria? Há que se analisar a situação. Não dá para pegar uma história e avaliar que ela é simples. A, referência B. Não é assim. O que nós vemos nessas histórias, e quando chega a violência, nós temos inúmeras camadas de sofrimentos, inúmeras histórias que desembocam nesse sofrimento, inúmeras possibilidades que foram negadas. A violência, na verdade, ela é sempre um pedido desesperado por uma necessidade não atendida. A violência é sempre um desespero diante de necessidades camufladas, sufocadas, aprisionadas, escravizadas. A grande questão é, eu quero sair desse olhar para a agressão e para o sofrimento maior, e eu quero ir para a causa da dor, eu quero aprofundar. Por isso é que eu comentei com vocês da comunicação não violenta, porque eu saio desse lugar de que eu fui agredido, eu agredi, eu estou estúpida com o aluno estúpido, o aluno está estúpido comigo. Eu saio dessa reatividade que está aqui e começo a olhar de forma mais profunda. O que é violência, afinal? O que é conexão humana, afinal? Por que eu deixei chegar nesse ponto? O que está acontecendo?
Eu faço um apelo a vocês, que é o professor precisa se colocar como um centro, como um dínamo de mudança social. O poder está com o professor, um poder de mudança. E vocês estão acreditando que esse poder não é de vocês. Por vários motivos. O professorado tem uma baixa autoestima atualmente. E isso faz parte de uma sociedade que está perversa. Porque se eu retiro daquele que é um dos únicos que pode promover uma mudança, a crença, o sentimento de que ele é o grande promotor da mudança, se ele acredita que ele é incapaz, muitos ficam à mercê da violência, do abandono, da solidão. Um professor muda centenas de pessoas, centenas. E vocês estão descrentes disso. Essa é uma tristeza que eu vejo. E eu vejo isso em várias escolas que eu vou. Vocês são infinitamente superiores ao que têm acreditado. Comecei falando de família, acabei falando de escola, Gislaine, me desculpe. Mas eu espero ter dado um recado de família. Se faltou alguma coisa, depois eu completo, tá bom? Não, perfeito. A gente fica a noite inteira, né, gente, ouvindo a Gisele. Gratidão mesmo, Gisele, aí, pelo seu tempo, pela sua proposta. E a gente precisa, né, tanto os professores como o pai, desse tempo de reflexão nesse mundo tão corrido. Sim, sim. Otávio, isso mesmo, tá? A gente precisa aprender a lidar com as emoções, é um bom caminho, tá? Mecanismo de proteção, gerenciar a emoção, e para além disso, quais são as atitudes necessárias e que funcionam, porque já tem atitudes que estão funcionando, já tem novas habilidades sendo aprendidas, só que é tudo muito novo. E nas faculdades, vocês não são treinados para as habilidades sociais e emocionais, vocês são treinados para passar conhecimento. É isso que está acontecendo também. O professor precisa ser cuidado como gente, não como máquina que reproduz conhecimento. Então, nós estamos numa mudança de pilar educacional, de pilar de crença humana. É isso que a gente está vivendo agora. Gratidão minha, gente, a todo mundo. Que bom, Otávio, fico feliz, viu, de ter sido útil, de servir. Gente, vou ler para vocês, Otávio, eu sou professor de matemática, meu filho adora matemática. Essa palestra foi um divisor de águas nas relações família e escola. Foi mais uma ferramenta para nós, professores, que buscamos fazer o nosso melhor na condição que temos. E aí é aumentar a condição, viu, Otávio? Enquanto não temos condições de fazer melhor ainda. E é acreditar que é possível conquistar melhores condições. É tomar posse do direito. O professor abriu mão do direito. Vocês creem que não há direitos, e tem jeito de resolver, mas a gente está olhando para coisas erradas, para instituições erradas, nós estamos olhando para teorias erradas. Aí nós estamos enganados. E isso é em tudo, gente. Na área da psicologia, agora a gente está aprendendo a olhar para outros lados. Não é só Freud. Na área da pedagogia, quem que está aí? Na área de novos conhecimentos, quem que já chegou? O conhecimento ele está acelerado no nosso mundo. Isso precisa entrar nas escolas. Gratidão minha, Juliana, é um prazer servir, viu? É bom compartilhar conhecimento. Muito bom. Marilene, eu acho que a gente tem que cuidar de todo mundo, sabe? A gente tem que cuidar dos filhos, das crianças. Nós cuidamos dos filhos, a escola cuida dos alunos, mas eu sou a pessoa que acha que os professores precisam de mais cuidado. Porque eu penso assim, eu posso tratar 30 crianças ou 30 adolescentes, isso funciona? Super funciona. Mas se eu trato um professor e ele atende 30 pessoas em 2 turnos, são 60, em 10 anos, quantas pessoas? Em 25 anos, quantas pessoas? O professor é um dínamo. É ele quem arregimenta, é ele quem transforma. Ele é o centro. É ele que é o centro. Só que ele esqueceu disso, ele foi para a periferia.
E isso a gente sabe que são várias influências, mas se eu estou dizendo, ele foi convidado a se retirar, e ele não percebeu o que estava acontecendo, ou não teve forças. É um passo por vez para chegar no centro de novo. E isso é como ser humano e como professor. Primeiro como ser humano, depois como professor. Sim, a gente precisa pensar, Maria Aparecida, que cuidando de você reflete também como professora. Sim, é verdade. Nós somos muito dialéticos, né? Nós somos seres complexos e multidimensionais. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar do meu espírito. E aí, quando eu falo espírito, eu vou tratar na questão energética, do Filho de Deus, mas eu preciso cuidar da minha psique que está em mim, eu preciso cuidar das minhas relações humanas, eu preciso cuidar da minha relação com o sagrado e com o divino, eu preciso cuidar da minha profissão. Não, viver dá trabalho. E reconhecer que nós somos seres multidimensionais também. Eu preciso cuidar da minha relação com o meu sistema familiar, vou trazer isso para vocês depois, né? A forma como eu fui gerada, a forma como eu nasci, a forma como eu fui criada interfere, inclusive como eu sou, se eu sou professor, e se eu sou qualquer outra profissão. Eu sou a soma de várias histórias minhas, histórias dos meus antepassados, história daqueles que convivem comigo. Nós somos seres incrivelmente complexos. Eu despeço de vocês com honra, com gratidão pela oportunidade de ter servido. Desejo paz e luz a cada coração. Tá bom? Gratidão. Gratidão, Gisele, pais e professores, funcionários. Daqui a pouco a gente vai divulgar a próxima, né, Gisele? Assim que a gente combinar a data, a gente divulga aí. Boa noite a todos. Gratidão, Gisele. Boa noite a todos, boa noite.